Eu estudava num colégio estadual, Kennedy, em Belo Horizonte, onde eu nasci, muito perto da minha casa, e eu já era muito alta, já era a última da fila, já dançava com os professores porque nas festinhas, porque não tinha um menino da minha altura. E já gostava muito de esporte. E o meu pai foi o primeiro a... Eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo, e nós sempre fizemos algum esporte. Em diferentes áreas. Meu irmão fazia futebol, eu fazia natação, e aí, quando era incomum, a gente fazia junto, mas em casa a gente tinha sempre que estudar e praticar algum esporte. Eu não lembrava dessa história que tem no documentário, que o professor Heron me contou que fez uma divulgação de uma escolinha especializada em vôlei, entregou uns panfletos na porta do supermercado. Eu acho que eu estava passando, peguei o panfleto, levei para o meu pai. E aí meu pai foi até o Heron. E foi aí que eu comecei a fazer a escola especializada. E aí eu me apaixonei. Depois de pouquíssimo tempo, 5 meses, eu me apaixonei. O Heron falou para o meu pai, eu queria levar a Valesca no Minas Tênis Clube. Meu pai assustou um pouco, né, porque já era uma equipe muito consagrada, e ele me levou, conseguiu convencer o meu pai de me levar para fazer esse teste. E aí a Yara me recebe, que foi um outro anjo, e me ajudou com os fundamentos, e me iniciou mesmo. Acho que me ensinou a caminhar dentro do vôlei. E aí, naquela época, a gente aprendia muito cada fundamento, que é muito importante. Hoje, eu acho que os atletas entram já e já são direcionados para a sua posição e não passa por todas. Não conseguem ter esse refinamento de todos os fundamentos que eram muito importantes naquela geração. E quando que você percebeu assim, tipo, cara, eu vou acabar sendo jogador, assim, eu tô indo muito bem, é um caminho sem volta agora. E quem começou a te inspirar nesse caminho assim para que você também quisesse ser igual àquela jogadora que você projetava? Primeiro, eu acho que eu via muitas jogadoras de 96 que foi realmente a geração que me inspirou muito. Relembra alguns nomes para quem não se situou em 96, que jogava naquela seleção? Leila, Virna, Fofão, Venturini, Ana Moser, Márcia Fu, Ilma. Era uma constelação, na verdade. E muitas delas tinham saído do Minas Tênis. Então, eram jogadores que tinham passado pelas mãos da Yara, que me recebeu no clube. Mas eu acho que quando eu percebi isso foi quando, no documentário, a gente conta, quando eu não conseguia mais ir à escola. E aí a gente teve que tomar a decisão de parar de estudar, porque no Brasil a gente não consegue, o atleta de alto nível não consegue, infelizmente, conciliar os estudos com o esporte. Até hoje, Val? Até hoje, acho que é assim. A gente vê os Estados Unidos, né? Todos os jogadores passaram pela universidade e conseguem conciliar. Tem um formato pronto para isso que no Brasil não tem. Hoje a gente faz o quê? Estuda à distância. E a gente sabe que não é a mesma coisa de frequentar uma universidade. E aí eu acho que nesse momento que meus pais tomaram a decisão junto comigo de realmente parar de estudar naquele momento para me dedicar, eu vi que a coisa ali... Eu estava assumindo uma responsabilidade maior. Porque deixar de estudar na minha casa era uma coisa muito séria. Porque muitas vezes eu chegava muito cansada dos treinos e no outro dia eu falava, hoje eu estou tão cansada. Não, você está cansada, mas você tem que ir na escola. Então era uma coisa muito importante na minha casa. Eu não sei como meus pais tomaram aquela decisão naquele momento. Quero perguntar, como que ficou o ambiente depois disso lá? Não, acho que muito tranquilo. Eu, sinceramente, eu me pergunto até hoje, sabe por quê? Tomar essa decisão com uma menina de 14, 15 anos... Quantas meninas de 14, 15 anos viraram atletas profissionais?
Quantos tomaram essa decisão e deu certo? E uma coisa é muito arriscado. É óbvio que se não desse certo, eu voltaria a estudar, mas eu ia perder pelo menos 3 anos que loucura, né? de estudo, ia ter que, né? E assim, eu acho que para os meus pais foi uma decisão muito difícil. Eu não sei realmente de onde eles tiraram força, acho que de Deus mesmo, porque eles são muito católicos, para tomar essa decisão naquele momento. E aí eu senti essa responsabilidade dessa decisão, que realmente eu tinha que dar certo, mas não como uma pressão, como uma responsabilidade minha, de realmente... Eu não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. O que eu podia fazer era o máximo, né, de dedicação, de disciplina, para que desse certo.